Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o Autoral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. É sempre um prazer receber todos aqui no nosso Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou produtor e apresentador desse belíssimo podcast. Antes de nós conversarmos hoje nós temos 3 convidadas aqui maravilhosas. Daqui a pouco eu vou pedir para que elas se apresentem. É muito importante a gente dar essa autonomia para que as pessoas falem de si. Isso é muito importante. E falando nisso, eu gostaria de falar para você sobre o Alma Preta, que é um jornal independente e com perspectiva racial. A gente sabe como hoje é dificílimo fazer jornalismo no Brasil. E o Alma Preta já tem resistido há 6 anos. E nós só resistimos por conta da sua ajuda. Então você que está ouvindo o nosso programa pela primeira vez, ou talvez não, e não conhece o nosso site, a nossa campanha de assinatura, entra lá, vai lá no nosso site. A gente tem uma campanha de assinatura no Catarse e é muito importante que você apoie a mídia negra independente. Além de apoiar com a sua doação, você que nos ouve é empresário, você é assessor de imprensa e você quer divulgar o seu artista, você quer divulgar a sua empresa, aqui no nosso podcast nós estamos abrindo um espaço para publicidade. Então o nosso e-mail para publicidade está aqui no card, você pode escrever um e-mail para a gente, para que nós venhamos formalizar uma parceria. Sem mais delongas, que eu acho que eu já falei muito aqui nesse começo de episódio, eu vou pedir para que as nossas convidadas se apresentem e a gente vai começar pela Amanda. Amanda, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Fala um pouco de você, de onde você é, conta um pouquinho da sua história para que a gente conheça. Oi, Iago, gratidão por me receber nesse podcast maravilhoso. Estou muito honrada de estar aqui me aquilombando, trazendo um pouco a minha história, minha narrativa e dizer que, gente, babado, tô me sentindo chique, rica, maravilhosa de estar aqui nesse lugar. Mas falando rapidamente sobre mim, meu nome é Amanda Costa, tenho 24 anos, sou mulher, sou preta, periférica, internacionalista e ativista. Eu luto pelas causas da negritude, da crise climática e da sustentabilidade. E isso me fez chegar em alguns lugares, alcançar alguns espaços de protagonismo. Atualmente, eu estou representando a juventude brasileira no Y20, que é uma comunidade de jovens engajados do mundo inteiro que vão pressionar os tomadores de decisão do G20. Eu tenho uma organização chamada Perifa Sustentável, que tem o objetivo de democratizar as pautas da Agenda 2030, as pautas socioambientais para a juventude preta e periférica, aqui de São Paulo. E eu também estou vice-curadora do Global Shapers, que é uma comunidade do Fórum Econômico Mundial, com jovens de diversas nações que querem causar impacto positivo nas suas comunidades. Essas ações me levaram a ser jovem embaixadora da ONU, através do programa United Nations Office of Drugs and Crime, em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania aqui de São Paulo, e também me possibilitou entrar na lista da Forbes, aquela revista chique das pessoas ricas, que é a Under 30. Então, tudo isso eu gosto de trazer no objetivo de dizer que muitas vezes é o meu nome que aparece, é o meu rosto, mas eu não cheguei aqui sozinha. Tem muitas pessoas que me dão base, me dão suporte e me potencializaram para chegar nesse lugar. Então, é como se fosse o rosto da Amanda, mas por trás fosse vários rostos de várias pessoas pretas, periféricas, alguns aliados brancos também que acabam dando aquela forcinha, mas sempre com o objetivo de trazer essas pautas para a periferia, democratizar esses debates. E eu gosto de dizer, de afirmar, de ressaltar que a juventude preta e periférica pode ocupar o lugar que a gente quiser. E se não nos derem oportunidade, a gente vai lá e cria. Que fala maravilhosa. É isso. A gente tem aqui também a Lara, que é minha conterrânea. Oi, Lara, tudo bem? Oi, Iago! Fala você que está ouvindo aí o Alma Preta. Mais uma vez agradecer pelo convite, um bom sotaque carioca da Gema. Me apresentando aqui, né? Eu sou uma tecelã de redes, eu tenho 29 anos, como falei, nascida e criada na cidade do Rio de Janeiro, na Zona Norte, e hoje eu sou gerente de relacionamento e redes no Sistema B Brasil, um movimento global que busca usar o poder dos negócios para construir o futuro que queremos, um futuro mais
justo, equitativo, menos desigual e sustentável. Como a Amanda falou, eu sou porque nós somos. Então, fazem parte da minha história a minha família, a minha avó e meu avô, minha avó doméstica, meu avô pedreiro, mas também outros movimentos da sociedade civil, como o próprio Sistema B Brasil. Eu também sou fellow da Abrapes, do Social Good Brasil. Eu recebi um prêmio do Valuable Young Leaders e também sou embaixadora do Social Lab Brasil. Estudante de escola pública, fiz técnico também numa instituição federal e bolsa integral, né, numa faculdade particular. Então, tudo isso me fez o que eu sou, mas muito também eu trago da minha comunidade. Muito obrigada pelo convite e vamos para essa conversa que vai ser muito boa. Nada, é a gente aqui que tem que agradecer. E a gente tem também a Juliana. Oi, Juliana, obrigado por aceitar estar aqui com a gente. Oi, Iago. Ai, que isso, obrigada a você pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui, sempre dividindo espaço com os meus colegas da Mandulara, mas também com você agora hoje. Como você falou, meu nome é Juliana Degani, eu tenho 21 anos, eu sou estudante de Relações Internacionais na Universidade de São Paulo. Também desenvolvo uma pesquisa sobre deslocados ambientais, desnacionalização da cidadania, direitos humanos e mudanças climáticas. Estou muito engajada com essa pauta da pesquisa. Também sempre gosto de voltar um pouco para as minhas raízes e falar do coletivo Lélia Gonzalez, da Negras e Negros, que é uma das instituições que eu ajudei a fundar, que a gente tem esse objetivo de dar suporte e também fomentar líderes jovens negros, mas também de tentar criar esse espaço de diálogo sobre a produção global, do sul global, seja também falando de localidades da América Latina, e ter sempre essa visão, né, de tentar trazer um pouco mais da nossa perspectiva enquanto sujeito subalterno para discussões da academia, mas também sempre sem perder, né, esse envolvimento com a sociedade civil, com as populações tradicionais. Sou muito engajada nessa pauta e também, como as garotas, né, falaram, sempre trazendo um pouco das nossas raízes. Sou filha de mãe solteira, e todas as mulheres da minha família passaram por isso, e a gente sempre carrega muito, né, de trazer essa coisa da mulher guerreira, de estar aqui representando a mulher negra. Então, mais uma vez, muito obrigada por esse espaço. A gente que agradece. Eu queria, para a gente poder se encaminhar para a primeira pergunta, eu gostaria de ressaltar uma coisa que vocês três falaram e é muito importante. Não existe conquista sozinha, né? A Amanda falou ali de quem teve no apoio dela, a Lara, a Juliana, e é impossível a gente conquistar sozinho. E um ponto-chave que muitas das vezes é o nós pelo nós. Então, existe muito essas questões de nós por nós, porque se nós, vamos dizer assim, como comunidade negra, não fizer pelos nossos, não há quem faça. Imagino que até vocês chegarem aqui ainda tem muito pela frente, porque são muito jovens. Até aqui existiu inúmeras barreiras, inúmeros desafios. E falando um pouco disso, eu gostaria que vocês falassem como é que foi a caminhada de vocês até aqui. A gente pode continuar nessa mesma ordem, mas lembrando que a gente está numa conversa, então todos aqui têm lugar de fala. Eu gostaria que vocês falassem um pouco dos desafios para vocês chegarem até aqui. A gente daqui a pouco vai falar um pouco sobre o I20 e o que é o I20, que acredito que muitas pessoas sabem e outras não. Tudo bem por isso, porque no nosso país, muitas das vezes, a gente valoriza inúmeras competições, mas quando se trata de competições, às vezes, intelectuais, que são muito importantes, muitas pessoas não entendem, não sabem como funciona e o quão é importante. Mas antes da gente chegar lá, vamos aqui com calma, vamos por partes. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da história de vocês, se apresentaram, e eu fico assim, ludibriado, porque são muitos títulos, são muitas coisas que vocês carregam, isso é muito importante. Queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, de onde vocês são, como é que foi essa caminhada até chegar aqui. Eu acho que a gente pode começar pela Amanda. Massa, eu adoro falar da minha trajetória, né? Porque sempre que a gente conta um pouquinho quem nós somos, como que nós somos construídos até esse momento, a gente consegue permitir que a outra pessoa visualize um pouquinho da nossa alma, uma parte de quem nós somos. Eu sou nascida e criada no Jardim Almanara, que é um bairro da periferia de São Paulo.
Ninguém conhece, mas quando eu falo Brasilândia, o pessoal fala, Brasilândia eu conheço. Brasilândia o pessoal conhece. Eu nunca tinha ouvido falar desse nome, mas Brasilândia eu conheço. Exato, é como se Jardim Amanara ficasse meio que dentro de Brasilândia. Então, é periferia, mas não é um bairro favelado, isso é importante pontuar. Eu estudei numa escola particular, no colégio Adventista de Vila Nova Cachoeirinha. Era a única menina preta da minha sala de aula? Era, mas tava lá. Não sabia que era preta ainda, mas foi importante para minha construção intelectual. Na minha infância e na minha adolescência, eu joguei futebol e vôlei. Fui capitã do time feminino da escola, pentacampeã, título de melhor atacante, e eu jogava bola pela Portuguesa. Tinha aquele sonho de ser jogadora de profissional, viajar por vários países, jogando bola, defender a nação brasileira nesse lugar. Só que quando eu terminei o Sub-17 e tinha uma proposta para ir para os Estados Unidos que não deu certo, eu fiquei muito frustrada. Eu falei, a minha vida acabou, eu nunca mais quero saber de futebol. E aí eu decidi fazer cursinho pré-vestibular e jogar bola só por diversão. Fiz um ano de cursinho, fiz etapa, passei na PUC, fiz a matrícula da PUC, só que nesse meio tempo surgiu a oportunidade de eu viajar para trabalhar nos Estados Unidos como camp counselor, que é conselheira, monitora de acampamento. Meus pais pediram para escolher, porque a gente não tinha grana para fazer os dois. E eu fui para os Estados Unidos. Falei, tchau mãe, tchau pai, daqui a um tempo nós nos vemos novamente. E você tinha quantos anos quando você foi para lá? Tinha 18 anos, era uma 18 pirralha. anos? Caramba! 18 anos na Califórnia, vivendo. E naquela viagem eu entendi que eu não queria ser jogadora de futebol, eu queria viajar, queria conhecer o mundo, eu queria levar a cultura brasileira para os espaços que eu conhecesse. Voltei para o Brasil, comecei a faculdade de Relações Internacionais na Embi Morumbi, e na faculdade eu entendi o que era desigualdade social. Porque, gente, na minha cabeça eu era muito maravilhosa, tipo, menina negra de 18 anos que foi para os Estados Unidos, que fala inglês. Uau! Na periferia, isso é muito alto, mas no ambiente de classe alta, de classe média alta, isso é básico. Na minha sala tinha pessoas que falavam francês, alemão. Eu tenho 2 amigos que são um é do Líbano, outro é da Arábia Saudita. Então eles falam inglês, português e árabe. E aí eu vi que eu precisava ir atrás de outro idioma. Comecei a estudar espanhol. E depois de 1 ano e 4 meses, utilizei o dinheiro do meu VR para viajar para a Espanha para trabalhar como professora de inglês no acampamento bilíngue. Fui para essa viagem e quando eu volto para o Brasil, recebo a oportunidade que transformou minha trajetória, que era, Amanda, você gostaria de ir para a Alemanha representar a juventude brasileira na COP23? A COP é a Conferência de Clima da ONU que reúne Estado, sociedade civil e grandes empresas. E aí a minha primeira resposta foi: mas eu não tenho dinheiro, porque tinha acabado de voltar de uma viagem internacional na qual eu juntei dinheiro durante 1 ano e 4 meses. E aí a pessoa respondeu assim: eu não perguntei se você tem dinheiro, eu perguntei se você quer ir. Tipo, um tapa na minha cara. Eu falei, quero ir. E aí a pessoa respondeu, beleza, a gente vai fazer esse dinheiro. Em inglês, a gente usa a expressão we make money, nós fazemos dinheiro. Aqui em português, a gente fala, eu vou trabalhar em tal lugar para ganhar dinheiro. Só que naquele momento, Iago, eu percebi que dinheiro é uma construção social e eu não ia permitir que as minhas limitações financeiras limitassem os meus sonhos. Fui para 25 de março, comprei vários brincos, várias pulseiras, saía de sala em sala na faculdade vendendo e aprendi a trabalhar meu discurso, a minha narrativa. Eu não falava pra galera, tipo, comprem os meus brincos. Eu falava, galera, seguinte, vocês têm a oportunidade de investir uma futura líder desse país. Eu fui selecionada para representar a juventude brasileira, levar o nome da nossa universidade. E agora vocês podem fazer parte desse processo. Comprem meus brincos. Caramba, até eu ia comprar. E foi muito massa, porque a galera entrou na onda, eles compravam, divulgavam para os amigos. Consegui fazer a grana, fui para a COP23. Na COP, conheci a galera do Engajamundo, que é uma organização de jovens que acredita que se a gente capacitar a juventude brasileira para ocupar lugares junto com os tomadores de decisão, a gente pode transformar a nossa realidade. Agora imagina uma jovem de 21 anos escutando essa frase. Meus olhos brilharam. Voltei para o Brasil e a primeira coisa que eu fiz foi entrar no Engajamundo. Depois de 6 meses, eu assumi a coordenação do grupo de trabalho sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS da ONU. No final do ano, eu estava indo para a Polônia
para representar a juventude brasileira na COP24, só que dessa vez pelo Engajamundo. Em 2019, acontece outro evento que transforma a minha trajetória, que é meu reconhecimento enquanto mulher preta. Porque apesar de eu ter esse cabelo maravilhoso, esses lábios carnudos, esse sorriso encantador, eu não sabia que eu era preta. Eu achava que eu era moreninha, eu achava que eu era mulata, achava que eu era cor de bombom. E quando eu me reconheço enquanto mulher preta, eu vejo que os espaços que eu ocupo eram um espaço de branquitude. Ou seja, na minha sala de aula, com 20 estudantes de relações internacionais, eu era a única mulher preta. No meu estágio, eu, mais a tia da limpeza e o analista júnior eram os únicos pretos, numa multinacional com mais de 200 pessoas. E aí a minha cabeça dá um bug e a água falou, ai, credo, como assim? E isso começa a me ferir num lugar muito profundo. Eu peço demissão do trabalho e decido estudar, focar na minha faculdade, no meu TCC e no trabalho voluntário. Por conta desse foco maior em voluntariado, eu entro no Global Shapers, que é essa comunidade do Fórum Econômico Mundial. Por conta do Global Shapers, eu passo num edital chamado United People Global, que foi feito nos Estados Unidos para selecionar jovens de países periféricos que tinham ideias para transformar suas realidades. Nesse programa, eu desenvolvo o Perifa Sustentável, que é o meu projeto para falar das pautas socioambientais. Chega no final de 2019, concluo a faculdade. Entre 2020, acho que eu vou ir para o mundo, fazer várias viagens internacionais maravilhosas e pá, pandemia. Descubro que eu vou ter que ficar em casa, começo a entender o que eu poderia fazer, e aí eu começo a trabalhar no ICL, no Youth Climate Leaders, que é uma organização internacional que tem a educação climática como base principal. Fico 11 meses no ICL e saio da organização há 2 meses atrás para empreender. Então agora o Perifa Sustentável, que nasceu como um sonho, que nasceu nesse lugar de projeto, está virando uma organização para a juventude brasileira ocupar espaço junto com os tomadores de decisão, seja a nível internacional, nacional ou local, e desenvolver projetos de impacto para transformar a quebrada. Deixa eu respirar. Nossa, que história maravilhosa. Parabéns, Amanda, parabéns, de verdade. Acredito que serve de muita inspiração para todos os jovens que estão aqui nos ouvindo. Agora vamos passar para nossa amiga Juliana. Juliana, conta pra gente um pouquinho da sua história. Claro, é sempre difícil, né, seguir depois da Mandinha, que tem essa história inspiradora e maravilhosa sempre. Mas falando um pouco de mim, eu nasci em São Paulo, na Zona Oeste, no Jaguaré, e vivi lá a minha vida inteira, até o momento que, quando eu tinha 7 anos, eu mudei para Osasco. E, é, não sei, eu sinto que sempre estudei em escola particular, né? Sempre tive esse privilégio, só que minha mãe, ela sempre frisava muito como que era importante a educação e como que eu tinha que aproveitar essa oportunidade, e eu acho que eu sempre levei isso muito para mim, que como sendo a primeira geração que tem acesso a oportunidades que nossos pais não tiveram, né, a gente sempre tende a dar um valor maior, se a gente ouve direitinho e aprende com os ensinamentos, a gente fica total. Esse é meu momento, né, de fazer isso não só por mim, mas também pelas outras pessoas. Então, sempre gostei muito de estudar e sempre percebi que eu era a única pessoa negra e que sempre tinha essa questão em todos os espaços que eu estava ocupando. Agradeço muito a minha mãe, porque ela sempre trouxe essa questão identitária, sendo que ela já passou por muita coisa, como a grande maioria de nós, né? E tentar entender como que eu podia ocupar aqueles espaços de uma maneira que fosse proveitosa para mim, mas que também sempre tentando trazer uma perspectiva mais crítica. E daí, com isso, fui no ensino médio, né, estudando em escola particular, tendo esse privilégio da educação de qualidade, e eu percebi que a gente precisava conversar coisas para além do currículo escolar, né, tipo, trazer outras discussões, outros engajamentos, e eu me juntei com 2 amigas do ensino médio e a gente criou o Coletivo Resiliência para falar de problemáticas da América do Sul, principalmente trazendo a questão da mulher preta e das questões indígenas. Então, foi muito incipiente ainda essa organização, mas foi a primeira que existiu de qualquer movimento estudantil naquela escola, naquele espaço. E também foi a minha primeira experiência como liderança, que para mim é muito importante frisar esses espaços de liderança, que se a gente não abre eles, às vezes nunca existem, que é tentar encontrar aliados e criar essa oportunidade e também tirar proveito das oportunidades que já existem. E daí, com isso, algo nasceu dentro de mim, no sentido de sei que eu posso criar oportunidades para outras pessoas e fomentar um pensamento crítico. E isso influenciou muito a minha decisão de curso.
da faculdade. Eu terminei o ensino médio em 2017, entrei na faculdade em 2018, muito assim no susto, e falando, tá, acho que agora tá tudo bem, quero desbravar esse novo mundo, né? Entrei em RI, na USP, em Relações Internacionais, eu ainda estou cursando o curso, quase me formando, se tudo der certo, esse diploma sai. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. A gente espera, né? E daí entrei na USP mais uma vez, me vi nesse espaço super elitizado, que é todo mundo muitas vezes entra, né, sem essa percepção crítica da própria sociedade e sem saber a história da USP, que eu acho sempre importante comentar, que eu acho que pouquíssimas pessoas sabem, que essa instituição foi criada com o dinheiro dos filhos dos produtores de café para a elite paulista. E essa história influencia muito a inclusão das cotas e das ações afirmativas na universidade, sendo que o ano que eu entrei, em 2018, também foi, por coincidência, o ano que as políticas afirmativas foram implementadas na USP, que foi o último ano, aliás, foi a última instituição do Brasil a implementar esse tipo de política afirmativa, o que é super significativo, considerando toda a história, né, da universidade, enfim. E daí essa nova população preta entrou na universidade, a gente percebeu que não tinha representatividade, a gente não tinha um espaço para se mobilizar, todas as questões de segurança do campo e como que eles viam nossos corpos como ameaça dentro daquele espaço, e a gente percebeu que era necessário criar outra oportunidade, não só para a gente se engajar, mas também para discutir temáticas que dentro da graduação não estavam recebendo atenção suficiente. Então, não só um pensamento crítico, mas também buscar autoras e autores do sul global, que às vezes principalmente em relações internacionais, é uma visão que falta bastante, né? Então, no fim de 2018, eu cofundei com mais alguns amigos o coletivo Lélia Gonzalez, de RI USP, e a gente queria fazer esse espaço, não só para conversar entre os alunos, mas também para conversar com os funcionários, porque como a Amanda também trouxe, um espaço super branco e os funcionários que tinham ali, os seguranças, todos terceirizados, as pessoas da limpeza, era a galera que morava na comunidade do lado, na São Remo, que é outra comunidade que foi criada e aconteceu, porque a grande maioria daquelas pessoas foi quem construiu a USP, mas que tem um muro que cerca aquela comunidade, que você não pode entrar. Enfim, toda essa questão de segregação racial do espaço. E a gente construiu esse coletivo e foi super legal a interação, a gente estava discutindo arte, cultura, tentando entender esses movimentos, representação, identidade, e daí aconteceu uma bomba, que foi, a gente soube no ano seguinte que que aconteceu uma fraude das ações afirmativas, que era uma das cotas raciais e socioeconômicas, e a pessoa que fraudou, nada aconteceu com ela, assim, não tinha nenhum mecanismo institucional, tanto da reitoria quanto dessa faculdade e da universidade, né, que tem essa história super elitista, principalmente no curso de Relações Internacionais, que é um dos cursos em que os alunos têm a maior concentração de renda da USP, nada foi feito e ninguém queria fazer nada do ponto de vista institucional. Então, a gente se mobilizou, foi atrás, montou todo um documento e fez uma advocacy muito grande para que acontecesse alguma medida sobre essa questão da fraude de cotas, porque muitos casos já tinham sido relatados, isso é muito importante falar, não é porque as pessoas não estavam relatando, é porque a universidade não tinha feito nada, e para a gente conseguir que esse caso fosse analisado e que a matrícula do denunciado fosse anulada, foi uma grande vitória para a gente. Isso demorou mais de um ano, o que é um absurdo quando a gente para pensar, né, que é um processo relativamente simples. Então, acho que todo o meu envolvimento com essa mobilização, o movimento estudantil, a questão das ações afirmativas, também fazer o movimento com o Núcleo de Consciência Negra da USP, a Jupiara, essa grande mobilizadora do Movimento Unificado Negro de São Paulo também, foi muito importante para mim, no sentido que, mais uma vez, me deu a possibilidade de entender que eu posso sim ser uma liderança, e uma liderança que as pessoas levam a sério e que entendem enquanto mulher negra, e que ter essa visão de mulher negra e interseccionalidade com outras questões da sociedade é muito importante. Então, eu sempre falo do Lélia, porque
é uma instituição auto-organizada e que a gente tem que valorizar mais esse tipo de organização, sendo estudantil, periférica ou da sociedade civil, é muitíssimo importante. Então, eu sempre friso isso, né? E daí, enfim, tudo isso passou e eu percebi que o que eu estava fazendo na minha atuação profissional não estava me satisfazendo e que eu precisava ir além e procurar, de fato, os objetivos que eu entrei na faculdade, que era atuar no sistema internacional, o que me trouxe até o Y20, né? Que é procurar tentar mudar esses paradigmas, porque quando a gente fala de sistema internacional, ou diplomacia, paradiplomacia, raramente a gente pensa que pessoas negras ocupam esse espaço, e que a gente está aqui, e que a gente tem opiniões críticas, a representatividade é muito importante, mas que a gente vai para além disso, a gente quer trazer propostas e nosso pensamento crítico. Então, acho muito importante isso, e sempre ressaltar de onde a gente veio, e também como que essas oportunidades que se abrem para a gente também abrem novas portas, e que a gente tem que explorar, né? Eu acredito muito que por conta do Y20, eu também fui selecionada para ser um dos membros do Youth Sounding Board da Comissão Europeia, que é esse grupo de conselheiros jovens que vão tentar redirecionar as políticas externas da União Europeia, né, desse bloco, desse grupo, para países do sul global. Então, é uma nova oportunidade para essas pessoas subalternas e para a gente tentar entender o que vai acontecer com o nosso próprio destino. Então, sinto que é muito importante a gente sempre falar sobre oportunidades, mas também representatividade, né? Mas ir para além e tentar ver como que a gente pode ocupar esses espaços e trazer, né, novas perspectivas para as outras pessoas. Ei, você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo. Parabéns, Juliana, pela história, pelo movimento e pela luta pelos nossos direitos, né? Vamos dizer assim. Agora chegou a vez da Lara. Lara, conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu não me canso de dizer o quanto que eu estou bem acompanhada, viu, Iago? Ah, verdade. Todos estamos muito bem acompanhados. Essa equipe aqui, vamos dizer que é mais que uma seleção, né? Com certeza, a gente vale por muitas e a gente está trazendo também muitas com a gente, né? A minha história também começa como a da Amanda, a da Juliana, começa pela minha família, pelos 9 filhos da minha avó Nelly e pela minha mãe também, né? Pela figura feminina da mulher negra. Minha mãe garantiu a vaga numa escola pública de qualidade federal, o Colégio Pedro II. Pedro II tudo ou nada, que é do Rio de Janeiro. E desde então eu estudei nessa escola de referência até o ensino médio. Então, passando por uma educação de qualidade, aprendendo idiomas estrangeiros, tendo representatividade em lugares democráticos, em debates, com toda a comunidade escolar, passando também por aprendizado do audiovisual, instrumentos musicais, e também participando no meu último ano do Grêmio Estudantil, uma experiência única com os meus amigos. Decidi, então, que eu queria aprimorar o meu conhecimento e também, como eu falei, fiz um técnico em turismo numa outra instituição federal. Entendendo que eu gostava muito de apresentar as coisas de uma forma criativa. Sabe quando tinha um trabalho em grupo? Eu gostava de ver os olhinhos brilhando, tanto dos meus amigos, dos meus colegas dos outros grupos, quanto do professor. Então eu falei, quem é que faz isso como trabalho, né? E aí eu pesquisei e encontrei que eram os publicitários, faziam as campanhas publicitárias, sem saber ainda muito bem o que significava esse ambiente, né, de agência publicitária. O meu próximo passo foi, qual é a melhor universidade no meu estado de publicidade? Eu então descobri que era a PUC-Rio, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Sem muito entender ainda que aquilo tinha uma questão econômica muito forte, né, na minha história. Pois bem, eu sempre fui uma aluna exemplar, com notas muito altas, e representante de classe ainda também, acumulando essas funções de representatividade. E no ano do vestibular, eu estava fazendo técnico, eu estava estudando, eu era representante de turma, fazendo curso de inglês, prestei vestibular
Minha mãe não me deixou fazer cursinho, falou que eu sempre tive um histórico bom, então não precisava, qualquer coisa, no próximo ano eu tentava um cursinho. Eu passei para as universidades públicas e ganhei também uma bolsa integral na Pontifícia Universidade Católica. Ingressei nesse ambiente que as minhas colegas delegadas me trataram bem, em sua maioria branco, elitizado. Quando os meus colegas de mesmo curso, de mesma turma, ganhavam um carro, iam de motorista para a universidade, minha mãe me deu, né, o meu cartão ali de transporte público e pegue o seu cartão e vai com Deus, né? Não sabiam ali quanto tempo, quantos minutos eu levava da zona norte do Rio até a Gávea, no Rio de Janeiro. Nossa, é uma viagem. Quem não mora no Rio não imagina, né? O que é você sair da Zona Norte para Gávea. Imagina com aula às 7 horas da manhã. Eu acordava, estava de noite ainda, né? Que diz que se saía de madrugada, né? Às 3 da manhã. Quase isso, quase isso. Mas tudo valia a pena, né? Porque eu estava realizando um sonho. E falando aí da onde eu saía de madrugada para a aula das 7 horas da manhã, quem é do Rio sabe, quem é do Meia não bobeia, não é mesmo? Então, eu sou do Meia, da zona norte do Rio, pegava ali o meu ônibus de madrugada e chegava na escola. Então, cursei Publicidade e Propaganda na Pontifícia Universidade Católica, e ali, por conta de professores maravilhosos, de colegas que me estimularam também, eu descobri a oportunidade de fazer um intercâmbio internacional, mesmo já sendo bolsista. Eu já me achava muito contemplada por ser bolsista integral da PUC-Rio. Mas aí me apresentaram essas oportunidades, o quanto que uma experiência internacional podia agregar, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Eu já tinha ganho prêmios, tanto de francês quanto do Clube Carioca de Criatividade, e estagiava numa agência do Rio de Janeiro, do dono do Rock in Rio, mas eu queria experimentar outras áreas da minha profissão, mas já não estava tão conectada ali com aquela ideia de agência publicitária. Então, eu ganhei mais uma bolsa. Eu ganhei uma bolsa de intercâmbio acadêmico de 6 meses em Madrid, na Espanha, sem falar uma palavra, não tinha passaporte, não tinha visto. E 6 meses depois eu chegava em Madrid, capital da Espanha, na Europa, nunca tinha saído do Brasil, apenas ido passar férias na casa das tias, que moram aqui em outros estados, né? Porque os meus colegas de curso, eles iam passar as férias em Búzios, né? Ou até mesmo na Europa, na Disney, enquanto eu ia ali, né, para Minas Gerais, adoro, mas ia para São Paulo, né? Ou para mesmo Niterói. Então, cheguei na Espanha, uma menina negra, a única que foi contemplada, né, por essa bolsa anual da PUC, em convênio com outras instituições da América Latina, sem falar nada. Chegar e falar, olá, que tal? Me chamo Lara. Era tudo que eu sabia falar. Mas eu sabia que aquilo ali era uma oportunidade incrível e que eu não podia, que o mundo estava se abrindo ainda mais para mim, né? Imagina uma menina, né, de tom negro, totalmente diferente na Espanha e em outros países da Europa que eu tive a oportunidade de conhecer, e de cabelo black. Eu estava fazendo a minha transição. Eu tinha tanta coragem que eu apostei em fazer a minha transição. Eu fiz o meu big shop, né, o corte de cabelo ali para tirar toda a química que a gente usava e deixar o cabelo natural, um pouquinho antes do meu intercâmbio. Então, nos lugares onde eu frequentava, algumas pessoas ainda queriam tocar o meu cabelo, né? Tocar a minha coroa. Então, você passava por todas essas questões, esses choques culturais, choque de idiomas, de aprendizados. Eu fui estudar administração de empresas, mas em 3 meses eu já estava falando e me comunicando com, né, aquele país. E aí viajei por vários lugares, realizei meu sonho de conhecer alguns países, algumas cidades, e também me engajei com um tema que eu já estava aqui muito próxima no Brasil, né, no Rio, que era empreendedorismo. Frequentei um curso livre de empreendedorismo, além do curso de espanhol e da faculdade que eu cursava, e ali eu fui conhecendo as novas economias. Então, fui para um fórum de empreendedorismo numa cidade próxima de Madrid. Fiz um projeto em parceria com uma amiga espanhola da faculdade. A gente fez um bazar hoje, que a gente chama, né, de bazar. A gente fazia com moedas sociais, em troca de roupa, uma roupa que você já não usava mais. A gente fez oficina de upcycling. Então, foi o nosso primeiro projeto, o meu primeiro contato com o que eu trabalho hoje. E apesar de ser uma publicitária, uma profissional de comunicação, eu estimulo, por meio da ferramenta de comunicação, o consumo consciente. Retornei ao Brasil, meu trabalho final de faculdade foi sobre o consumo consciente, então como usar a comunicação, né, para a sustentabilidade.
E desde então eu trabalho com projetos para uma grande instituição, a incubadora da PUC-Rio, onde eu comecei trabalhando com grandes marcas do nosso país. Depois eu fui trabalhar numa ONG, e aí chego, né, nas organizações do terceiro setor, trabalhando com um projeto que incentiva o empreendedorismo dos jovens aqui no Rio de Janeiro e em alguns outros lugares do Brasil. Desde aqueles que ainda não têm ideia, mas têm muita vontade, muito propósito, até aqueles que já deram os primeiros passos, mas que precisam aí daquele apoio. Logo depois eu fiz uma passagem, eu tive um sonho, um desejo muito forte depois de conhecer muito além do nosso Brasil, o outro lado do oceano. Eu falei, preciso conhecer a minha terra, o meu lugar. Então fiz um mochilão pelo Nordeste e quando apareceu a oportunidade, eu fui para o norte do Brasil. Eu queria conhecer cada uma das regiões do nosso país. Em 2020, no meio da pandemia, eu fui trabalhar com os refugiados que estão chegando pela fronteira do estado de Roraima, na capital de Boa Vista, e depois passei por aquele grande sonho, né? As meninas que fazem relações internacionais, e eu que estava começando a minha carreira também internacional, no organismo internacional, fui convidada para trabalhar no Pacto Global da ONU, trabalho exatamente com a responsabilidade corporativa das instituições. O que elas estão fazendo além de gerar lucro? E hoje eu faço parte de um movimento global que trabalha com as empresas e gera um impacto positivo por meio das suas operações. Ou seja, o que elas estão trazendo de benefício para as pessoas e para a sociedade, além de gerar lucro? E, em paralelo a isso, eu faço parte de movimentos, iniciativas sociais, sempre com muito voluntariado, sempre tentando retornar para a sociedade, para as pessoas como eu, que precisam também conhecer essas oportunidades. Então, por isso que no início eu falei, né? Eu sou fellow da Associação Brasileira de Profissionais de Desenvolvimento Sustentável, de um movimento que usa o dado para o bem, recebi um prêmio de liderança consciente e vou me fazendo parte, né, e trazendo outros comigo de movimentos como o Y20, para que as oportunidades cheguem para todos e, como a Juliana falou, a gente se entenda como lideranças do Sul Global. Ótimo, ótimo. Acho muito importante a fala de vocês e mais ainda a história, que isso sirva de inspiração para jovens negras que estão nos ouvindo e para todos os jovens negros. Porque quando um de nós chega, o nosso maior desejo é que todo mundo chegue. E isso é para provar que nós podemos chegar. Que por mais que existam a barreira, o racismo, as limitações que muitos de nós enfrentamos, eu acredito que você que está aí do outro lado ouvindo a gente, você se viu em muitas das vezes nas histórias, ou da Amanda, ou da Juliana, ou da Lara, e isso é comum se ver nas nossas histórias, porque a gente muitas das vezes vivemos em unidade, mas se vê, elas romperam, e essas histórias são muito boas. Agora vamos falar um pouco sobre o Y20, a gente deu uma pincelada sobre competição, mas antes de falarmos dele em si, eu queria saber, vou perguntar para a Amanda, o que é o Y20? E depois eu faço as outras perguntas para a Juliana e para a Lara. O Y20 é uma comunidade de jovens, referências nos seus países, que vão influenciar tomadores de decisão do G20. O G20 são as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia, e todos os anos esses líderes do G20 se encontram. Só que esses líderes estão advogando pela juventude? Ou será que eles estão advogando para lideranças que vão ter interesses individuais? O Y20 é uma abreviação para Youth 20, que é uma conferência internacional da juventude que vai dialogar com esses tomadores de decisão. Esses líderes do G20, eles se encontram uma vez por ano para trazer alguns interesses que vão influenciar a economia global. Só que quando a gente pensa em futuros, quando a gente pensa em juventude, esses jovens precisam estar no centro do debate, precisam estar no centro do discurso, porque qual que é o mundo que esses líderes estão deixando para a gente? Então, o objetivo da conferência é empoderar a juventude global, formar esses líderes. A gente tem diversas capacitações, como workshops, grupos de trabalho, grupo de pesquisa, para que no final a gente crie um comunicado burocrático, institucional, falando qual é a demanda, qual que são as necessidades dessa juventude que esses líderes mundiais precisam olhar. Esse ano, a conferência está dividida em 3 temas. O primeiro é inclusão e igualdade de oportunidades, que a Gil está defendendo. O segundo é crise climática, sustentabilidade e energia, que eu estou com essa missão maravilhosa. E o terceiro é inovação, digitalização e futuro do trabalho, que está nas mãos da nossa maravilhosa Lara.
Da hora, da hora. Então, já aproveitando, Lara, fala aí o que está nas suas mãos, como é que você vai fazer. Daqui a pouco a gente vai para a Ju. Queria que você falasse sobre essa responsabilidade. E que responsabilidade. Mas eu acho que a gente está tirando de letra. Bem, a gente começou sendo selecionada pelo Instituto Global Altitude por um processo seletivo e desde então a gente está em contato com a organização que está responsável pela organização do Youth 20 Summit, ou seja, uma semana a gente vai estar se reunindo com todas as outras delegações, membros do G20, para conversar sobre essas propostas da juventude para as lideranças e tomadores de decisão. A gente vem se preparando de várias formas, pesquisas, a gente convocou um time maravilhoso de voluntários, consulta especialistas, entendendo desde como que deve ser a nossa postura, até como que a gente pode estar alinhado com o Sul Global. E essa é uma parte muito interessante. Desde o início, a gente tem realizado reuniões que a gente chama de bilaterais, ou seja, um país conversando com o outro e a gente se aproximou muito, não à toa, né, com as delegações dos países nossos vizinhos aqui, México e Argentina, sempre tentando trazer a visão do Sul global, a nossa realidade, o nosso contexto, a nossa necessidade frente a outros países que estão vivendo muitas vezes num outro hemisfério, numa outra realidade e num outro, talvez, passo, né, do que a gente chama hoje de desenvolvimento. Então, a gente sempre vem alinhando as nossas propostas, principalmente buscando ouvir as juventudes brasileiras, aqueles que não foram selecionados, que não ouviram a chamada, mas que têm muito a compartilhar com a gente para que a gente realmente represente eles nas nossas propostas, nas nossas falas, nas nossas decisões, nesse espaço de tomada de decisão tão importante para o mundo. Então, a gente vem se reunindo com as outras delegações, cada uma na sua área, como a Amanda bem explicou, cada uma representa uma área, mas sempre trocando também entre a gente, pegando consultoria, mentoria, para que a gente realmente represente. E a ideia é sempre compartilhar os nossos passos com os outros jovens para sempre checar, validar se a gente realmente está representando a juventude brasileira. Então, hoje a gente está se aproximando desse momento final, a gente vem construindo as propostas, já apresentamos e hoje a gente está negociando com os outros países, entendendo o ponto comum. E logo, logo a gente vai começar a elaboração desse documento final que vai ser entregue à presidência e aos líderes dos países membros do G20. Legal, legal. Que responsabilidade. Falando de responsabilidade, Ju, queria que você falasse um pouquinho das suas responsabilidades lá e falasse também como é importante vocês, como mulheres negras, estarem representando, nos representando lá no Y20. Claro, claro. Falando em responsabilidade, né, sempre tem essa questão de, como a Lara muito bem pontuou, de representar a juventude do Brasil. E daí aqui entra, né, um grandíssimo desafio, que é a responsabilidade de representar a juventude, considerando que existem juventudes, que é mais de uma juventude, que a gente tem a juventude indígena, a juventude das comunidades tradicionais, a juventude periférica, cada uma com as suas especificidades e com as suas demandas. E daí entra muito da responsabilidade de tentar não só compreender todas elas, quais são os elementos chaves, quais são as causas comuns, as raízes de cada questão, fazer esse diagnóstico, mas apresentar tanto as problemáticas quanto as soluções através de uma perspectiva tanto interdisciplinar como interseccional e também de muitos níveis, né? Então, propor uma solução que seja válida para a juventude do Brasil, mas também para a juventude da América Latina e para a juventude do Sul Global, e que a partir disso a gente consiga negociar essas propostas e essas pautas com outros países, que às vezes não têm uma realidade tão parecida com a nossa. Então vem mais esse trabalho de abstrair e também de tentar entender qual é a melhor estratégia. E daí entra muito jogo de cintura, mas também ter essa visão interdisciplinar e interseccional, acho que é a chave, que é uma coisa que a gente está desenvolvendo não só individualmente, mas também entre temas. Então, entender como que uma proposta de inclusão fala com uma proposta de digitalização, que fala com uma proposta de meio ambiente, e como que isso defende os reais interesses, né, da juventude brasileira. E daí, puxando um pouco com a sua outra pergunta, né, que é essa questão do que significa ser uma mulher preta nesse espaço,
Eu acho que vem muito da gente conseguir trazer essa perspectiva crítica, a representatividade da gente, mas também que a gente utiliza essa oportunidade para criar uma liderança, e uma liderança que vai para além do apenas estar nesse espaço, que é mostrar que sim, eu quebro essa barreira, eu sou uma pessoa, uma mulher negra que está aqui e que tenho esse intelecto e que eu posso defender essa pauta, porque às vezes essa acaba sendo, né, a barreira invisível, que é, tudo bem, você tem uma cadeira aqui na nossa mesa de decisão, mas você só aparece para foto, sabe? Tipo, não fala muito, que às vezes é muito que a gente vê nesse movimento de diversidade mais corporativa de algumas empresas que não querem de fato fazer uma mudança estrutural, né? Colocar mais pessoas negras, mais pessoas pretas nos conselhos e nos locais de decisão. Então, acho que é muito importante o nosso papel e como que a gente ocupa esses espaços, de mostrar que sim, a gente tem muito a oferecer, a gente tem uma qualidade muito boa no nosso trabalho e que a gente está, assim, abrindo caminhos novos e, ao mesmo tempo, falar que sim, eu estou aqui para causar mudanças, porque, obviamente, o jeito que as coisas estão agora não está funcionando, em muitas áreas não está funcionando, a gente pensa em justiça climática, a emergência climática, racismo estrutural, os direitos indígenas, que agora estão sob um grandíssimo ataque no Brasil, na América Latina como um todo, e como que a gente tem, né, que trazer novas perspectivas, mas também fazer uma coisa que, em espaços que acontece o diálogo, sempre acontece essa tensão, e a gente está aqui para causar essa tensão e causar mudança. Então, acredito que vem muito essa carga, essa responsabilidade no nosso papel. Isso, e disso a gente cria muitas expectativas boas, né? Para o futuro não tão distante e para a juventude, não só brasileira, mas para a juventude global. Gente, infelizmente, a gente está chegando no final do nosso programa, que pena. Eu gostaria de finalizar com vocês, falando onde as pessoas podem encontrar o trabalho de vocês, falar um pouco das redes sociais, onde as pessoas podem ter contato e também aonde existem mais informações sobre o G20. A gente estava fazendo a roda aqui, eu acho que pode começar pela Amanda. Amanda, obrigado por aceitar o convite, de estar aqui com a gente, de trocar essa ideia, falar das suas experiências, falar do que está para acontecer. Agora, onde as pessoas podem te encontrar, onde elas podem encontrar o seu trabalho, ter mais contato com você? Massa, galera que tiver a fim de me acompanhar, eu tô compartilhando bastante aprendizado sobre diplomacia internacional, ativismo jovem, negritude, sustentabilidade, crise climática. Meu Instagram é souAmandaCosta. Também compartilho bastante no LinkedIn, Amanda da Cruz Costa. Tem o meu Twitter, que é @souAmandaCosta. Tem um blog no Medium, que é onde eu falo sobre a minha vida, meus empreendimentos, meus amores, minhas frustrações, as pessoas que eu quero arrancar a cabeça e depois eu peço perdão para Jesus e falo, transforma meu coração. Então é onde eu realmente abro a minha alma e permito que as pessoas me enxerguem. E também, quem tiver a fim de trocar uma ideia, bater um papo, pode sempre me chamar no Facebook, ou no Instagram, ou no LinkedIn. E eu acredito muito que quando pessoas pretas alcançam espaços de protagonismo e liderança, essas pessoas pretas podem criar pontes para que mais gente da periferia, da quebrada, desses lugares marginalizados também tenham esse lugar, alcancem esse espaço. Então eu quero ser ponte para outras meninas pretas da quebrada que queiram fazer o que eu tô fazendo. Então me procurem, gente, me mandem um oi e falar, oi, Amanda, escutei seu podcast. Que a gente se conecta e eu também quero ajudar na carreira e na trajetória de vocês. Da hora, já tô seguindo lá e me segue de volta. Agora, você, Lara, onde as pessoas podem te encontrar, podem ter contato com você? No mundo digital, vocês podem me encontrar também no LinkedIn, sempre estou compartilhando minhas experiências, os eventos que eu participo, causas que eu acredito. Meu perfil é Lara Martins. E no Instagram também, não maravilhosamente tão bem quanto a minha colega Amanda, mas eu também compartilho muitos dos meus pensamentos, alguns conteúdos, causas que eu acredito, e diversão também, que faz parte da nossa vida, né? No perfil A Lara Martins. Muito obrigada pelo convite, Iago. Nada, é gente que agradece você aqui. Agora você, Ju, conta um pouco pra gente onde as pessoas podem ter contato com você. Como as minhas colegas aqui também, o meu LinkedIn, eu acho que é a minha principal rede pública, assim.
que é Juliana Degani. Lá eu compartilho muito do que está acontecendo no Y20, mas também algumas conquistas pessoais, né? Que, como uma pessoa muito querida falou para mim esses últimos tempos, a felicidade ela só se torna real, né? Quando você divide com outras pessoas e cria os bons momentos, e nesse tempo pandêmico acaba sendo um pouco pelas redes, né? Distanciamento sempre. E também tem o Instagram, mas eu não posto tanto lá, mas é Degani Ju, para quem quiser seguir, a gente pode bater um papo, principalmente sobre o Y20, mas também outros movimentos, participação na sociedade civil, que são temas que eu gosto bastante. E você perguntou também, se eu não me engano, né, Iago, onde que as pessoas podem saber mais sobre o papel da nossa delegação, e é muito nas redes sociais, tanto a minha, da Amanda e da Lara, mas também do Instituto Global Attitude, que foi a instituição que selecionou a gente e que faz esse acompanhamento muito maravilhoso nas redes sociais, sempre divulgando os nossos próximos passos e conquistas. Ótimo. Olha, já tô seguindo vocês lá. Espero que a gente se encontre aí, não no futuro não tão distante. Me convidem para falar lá nos espaços onde vocês estiverem. Vai ser um prazer estar lá. E espero vocês aqui outras vezes, hein? Eu tava contando aqui para elas em off que o Alma Preta vai ter um estúdio, gente. Vocês estão recebendo essa notícia aqui em primeira mão. Então, já o nosso podcast vai deixar de ser só áudio, ele vai também ser transmitido em vídeo. E quando a gente estiver transmitido em vídeo, eu quero vocês três aqui de volta, hein? Mas é claro, vai ser uma grandíssima honra e eu acho que vai ser muito divertido gravar no estúdio também, né? Vai sim. Gente, é isso. Tudo que é bom dura pouco. A gente vai ficando por aqui. Sigam essas maravilhosas lá nas redes sociais. A gente vai logo, se você está ouvindo o podcast, lá no nosso Instagram do Alma Preta, provavelmente tem um card lá com as redes sociais delas. Acompanhe o trabalho, é muito importante a gente se apoiar. Como eu falei no começo e repito agora no final, é muito nós por nós. Então siga, apoie o trabalho delas, que é muito importante. Não só o dela, mas apoie o Alma Preta também. Se você não segue o Alma Preta, vai lá, você pode estar ouvindo nas nossas redes de streaming, ou também pode estar ouvindo aqui no UOL. Então vai lá, siga ela, siga o Alma Preta também e apoie o nosso trampo. Muito obrigado por você que chegou até aqui e até o próximo Papo Preto. Tchau, tchau. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.